Hoje nós estaremos refletindo sobre Naamã. Essa é uma história bem conhecida de todos nós, ou pelo menos da grande maioria de todos nós. O general sírio, valor e expressão. Ele era o comandante maior do exército do rei da Síria. E através dele, diz a Bíblia, Deus, o Deus Todo-Poderoso de Israel, concedia grandes vitórias da Síria. Portanto, nós estamos falando de um sujeito de alto nível, de gabarito, que gozava de status. Ele era, como poderíamos dizer, um ministro de Estado, uma pessoa de grande importância. Mas a Bíblia diz assim: era este general de grande prestígio e valor perante ao rei, vírgula, porém leproso. Preste atenção nisso aqui. Porém leproso. E diz o texto que havia uma garota, uma moça, que trabalhava para a mulher de Naamã. E essa menina, ela havia sido trazida de Israel, quando os sírios lá estiveram e em guerra. Eles trouxeram essa garota junto com outras pessoas para servir. E essa moça estava lá, e envolvida nas situações da casa, do lar, da família. Ela sem dúvida viu esta situação que era oculta e escondida de todos os comandados de Naamã, do rei. Afinal de contas, nós estamos falando de uma doença terrível que naquele período da história, os leprosos, eles eram condenados a se afastarem da sociedade, do convívio de sua família e de seu trabalho, para que não contaminassem outras pessoas, principalmente alguém como o rei. Naamã mantinha aquela doença por debaixo de sua armadura, oculta e camuflada por detrás de suas medalhas de honraria. E ninguém sabia que aquela doença estava lá dentro, corroendo a cada dia, matando este general. Isso deve nos fazer pensar um pouco. Porque nós sabemos que todas as histórias que estão narradas nesse livro sagrado, elas têm um objetivo. E o objetivo não é contar historinhas para as crianças dormirem. Não. Nós estamos falando de pessoas que de alguma forma entraram em contato com as mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus agiu na vida delas. E esta história, ela foi escrita e eternizada em livros sagrados, com um objetivo: para me ensinar, para ensinar você, para me confrontar, me abrir os olhos, abrir os teus olhos e confrontar a tua vida. Nós não podemos ler a Bíblia Sagrada como você lê uma revista de modas ou de qualquer outro assunto, ou como se abre um jornal para ler as notícias de forma indiferente. Não.
Quando você abre a Bíblia Sagrada, é necessário saber que você está sendo confrontada, que Deus está trazendo exemplos para que você e eu possamos abrir nossos olhos e termos uma vida vitoriosa, que nós possamos compreender de fato quem Deus é e como Ele age, porque existem muitas vozes, muitas opiniões, não é? Existe muita gente que se intitula a si mesmo de donos da verdade. Existem pessoas que pregam ou que abrem a Bíblia e expõem de alguma forma um texto sagrado e ele se coloca na postura de dono da verdade. A sua teologia está fechada, ele não aceita ouvir mais nada. São pessoas que estão dispostas a morrerem crucificadas de cabeça para baixo em praça pública por aquilo que eles acreditam, pela teologia deles, pela forma de interpretar os textos sagrados particular de cada um deles. Esse general foi tocado pela mão de Deus. Sua morte estava decretada, ele iria morrer, não havia cura. Mas aquela garota, tão simples e tão insignificante, ela foi um instrumento de Deus para levar esse general. E veja, é importante nós salientarmos isso. Esse general era um homem abençoado por Deus. Deus dava vitórias a ele. Deus concedia conquistas à Assíria através desse grande general, de suas estratégias, de sua forma de batalhar e de pelejar as guerras. Então Deus usa essa menina para trazer ao conhecimento deste grande general sentenciado à morte, de que havia uma solução, uma cura, um milagre, e que se encontrava em Israel. Ela disse: se o general estivesse na minha terra, Israel, lá há um profeta de verdade, há um homem de Deus. E se esse homem de Deus colocar a mão sobre ele e orar por ele, sem dúvida alguma, ele seria curado dessa lepra. E a mulher, sem dúvida, abatida e entristecida pela situação de seu marido, que o via morrendo a cada dia com a sua carne purulenta, sangrando e apodrecendo no seu peito, conta isso a ele. E ele se dirige ao seu rei, ao rei da Síria, e diz: rei, eu preciso da sua ajuda, porque eu nunca disse isso, eu não podia falar, porque eu seria excomungado, eu perderia a comunhão de minha família, dos meus comandados, iriam me colocar num buraco, numa gruta qualquer para guardar a morte. Mas surgiu agora uma luz no fim do túnel, uma única esperança, e eu preciso da sua ajuda. Preciso que tu escreva uma carta ao rei de Israel, porque a menina que trabalha na minha casa contou maravilhas de um profeta de Deus que está lá em Israel, e o que esse homem liga na terra é ligado no céu. Eu preciso ser curado, porque eu sou um homem leproso. Bem, você conhece a história. O rei escreveu uma carta ao rei de Israel para que recebesse Naamã, o seu grande general, e o curasse daquele problema. Mas o que nós precisamos refletir aqui e agora
é sobre esse aspecto, porque nós sabemos que existem muitos milagres. O próprio João, discípulo de Cristo, ele disse: nem tudo que Jesus operou e nem tudo que Jesus falou foi escrito, porque isso não caberia em tantos livros. Então, nós entendemos que os milagres que foram registrados foram, na verdade, pensados da história pelas mãos do próprio Espírito Santo, que escolheu e selecionou milagres e situações para que elas fossem eternizadas, e isto para me abençoar e abençoar você. Naamã é uma destas histórias, e que sem dúvida alguma Deus não quer me fazer entender apenas sobre a questão da obediência e da humilhação. É certo que isto é verdade. Naamã teve que aprender a se humilhar. Você conhece a história. Você sabe disso. Quando ele chegou em Israel e o profeta nem quis sair da sua tenda, ele ficou horrorizado com aquilo, porque Naamã era um homem acostumado a honrarias. Mas o profeta nem saiu da sua tenda, não chamou ele para tomar nem sequer um cafezinho. Apenas mandou um recado dizendo: diga a ele que mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Mas quando ele mergulhar a 7ª vez, será curado e restaurado de sua doença. Sua pele será purificada. Ele ficou furioso. Ele se esqueceu da gravidade do mal que trazia em sua pele. Ele se esqueceu que estava morrendo, sentenciado à morte. Mas o seu orgulho era tão grande que ele disse: nós vamos embora agora, porque eu estou acostumado a honrarias. Eu achei que esse homem ia sair da tenda e me abraçar, ia receber os meus presentes que eu trouxe para ele, ia colocar a mão sobre a minha cabeça, ia colocar um fundo musical, ia fazer uma oração poderosa, e então a minha doença seria arrancada. Mas ao invés disso, ele me manda mergulhar nesse rio barrento. Existem tantos rios em nossa terra que são cristalinos, e ele me manda mergulhar aqui. Sem dúvida, ele teve que aprender a humildade. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus, ele abate o soberbo e dá graça àqueles que são humildes. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Quando nós aprendemos a humildade, aprendemos o nosso lugar. Aprendemos que não somos nada, que somos realmente apenas pó, e ao pó retornaremos. Aprendemos que é Deus quem está sobre o governo de nossa vida, e é Ele o único capaz de fazer aquele que está vivo morrer e aquele que está morto voltar a viver. E somente a Ele pertence toda a glória, honra e louvor. Quando um dos soldados de Naamã disse: olha, general, não me leve a mal, mas nós fizemos essa viagem nessa distância toda e pense bem no que o senhor está fazendo.
Se esse homem lhe pedisse uma coisa difícil para que o senhor fosse curado desse mal terrível, o senhor vai morrer. Ninguém sabia disso, mas nós viemos aqui por causa disso, porque o senhor foi forçado pelas circunstâncias a dizer para todo mundo qual era o objetivo de nossa viagem. E agora o senhor vai voltar para morrer? Se o senhor lhe pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Então mergulhe nesse rio as 7 vezes. Naamã recobrou o seu juízo, caiu em si, desceu do seu cavalo e começou a despir-se, a tirar o seu capacete imponente, suas medalhas do peito, sua couraça de soldado, de general, e foi tirando tudo aquilo. E à medida que ele retirava isso, os seus comandados de todas as patentes estavam ali em volta. E viram a lepra, a carne deteriorando sobre os seus ossos. E foi exposta a sua doença diante de todos. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção nisso. Seja quem você for, não importa. Isto pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Preste atenção. Preste bem atenção nisso. Existem muitas pessoas que exatamente da mesma forma de Naamã são pessoas bem-sucedidas em todas as áreas e abençoadas por Deus. Preste atenção. Ouça isso. Nós não estamos dizendo que são pessoas que servem ao diabo, ou que batem tambor numa encruzilhada, ou que matam uma galinha preta para arriar um despacho, ou que vão roubar no cemitério um crânio de um defunto para botar uma vela no meio desse crânio. Não. Nós estamos falando de gente que é abençoada por Deus e que alcança vitórias pela mão de Deus, mas que por debaixo de sua couraça, por debaixo de suas medalhas de honraria, por debaixo de suas conquistas, há uma lepra, há um mal, há uma doença que está matando dia após dia, noite após noite, mês após mês. E que se você não expor isso, esse é o problema. Você sabe qual é a pior de todas as cegueiras? Tem um ditado que diz isso, e é muito verdadeiro. O pior cego é aquele que se recusa a ver. Esse é o pior cego. O pior doente é aquele que nega que está doente. Ele não se reconhece como doente. E por não se reconhecer como enfermo, ele vai morrer dessa enfermidade, porque ele não busca a cura. Naamã podia subir no pedestal da sua prepotência e dizer: eu não vou descer nesse rio, eu não vou me despir diante desses soldados, eu sou um grande general, eles não podem ver que eu sou um qualquer, eles não podem ver que eu sou apenas carne e osso, eles não podem ver e discernir que eu não sou ninguém, que eu estou morrendo atrás dessa couraça, que eu estou morrendo atrás dessas medalhas. Eu me nego a isso. Se Deus quiser me curar, vai me curar no silêncio do meu quarto. E nem para ele eu mostro essa lepra, vai ter que me curar com a lepra escondida atrás das minhas medalhas.
Veja que Deus o levou a se expor, a se despir, meu irmão. Não há unção naquelas águas barrentas. Não adianta você ir em Israel e trazer uma caneca d'água, ou trazer uma garrafa de água do Jordão, e jogar sobre a cabeça do povo. Aquilo é água comum, não há unção nela. A unção está no fato em si, que se gerou em torno daquelas águas barrentas. A unção está naquilo que Deus quer transmitir para mim e para você, nessa história desse general. Eu não sei quantos de vocês conheceram o ministério de um homem que, na minha opinião, foi um dos maiores pregadores que já existiram. Um ganhador de almas. Um homem que enchia estádios de futebol e concentrava através de seu programa de televisão que passava no mundo inteiro milhões e milhões e milhões de pessoas. Jimmy Swaggart. Já ouviu falar dele? Hoje você tem a internet. Basta digitar o nome dele e você vai ver alguma coisa. Foi, sem dúvida, um dos maiores homens que Deus já levantou. Com a unção do louvor e com a unção da palavra. Milhares, tocados, chorando, entregando as suas vidas a Cristo. Mas, algum tempo depois, alguém pagou um detetive particular para segui-lo. E veio à tona sua lepra. Preste bem atenção no que eu estou dizendo a você. Eu não estou inventando uma história. Eu estou contando os fatos. Jimmy Swaggart foi um dos homens mais respeitados e o maior prodígio das Assembleias de Deus. E foi descoberto que ele tinha um problema. Uma lepra. Uma tara por mulheres pervertidas, por prostitutas, com quem ele saía nas caladas da noite. Isso foi um escândalo terrível, que abateu a fé de milhares, milhões. E sabe o que ele disse depois, chorando? Ele disse: eu ganhava tantas almas para Cristo que eu achei que ele não se importaria com o meu pecado. Por isso eu nunca levei a ele, nunca levei aos pés da cruz, nunca compartilhei isso com ninguém, nunca pedi ajuda a ninguém, nunca me humilhei, porque eu sempre fui o grande Jimmy Swaggart. Eu hoje estava lendo um texto sagrado. Capítulo 6 de Provérbios, verso 16, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Escute isso. Estamos falando de lepras, doenças. Você lembra dos fariseus? Lembra deles? Sim, aqueles que
faziam longas orações na praça, gostavam de ser chamados de rabis, apresentavam os sacrifícios e os dízimos do endro, do cominho, da hortelã, e que se trajavam com seus filactérios, as longas barbas brancas, e faziam a leitura da Torá, guardiões da moral. Lembra disso? Aqueles que Jesus falou que eles não passavam de sepulcros caiados, por fora tinham uma aparência, mas por dentro estavam cheios de coisas podres, ossos de defuntos. Aqueles que Jesus chegou a chamá-los de filhos do diabo. Veja isso. Estamos falando de gente que vive de aparências, mas trazem sentimentos no íntimo do seu peito, na sua personalidade, no seu caráter, na sua moral, e eles escondem e ocultam isso por detrás da couraça, dos títulos de pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, missionário, seja o que for. Há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina: olhos altivos, veja a arrogância, língua mentirosa. Preste atenção, escute isso, pelo amor de Deus, escute isso. Eu quero que você me diga se estas coisas que eu estou lendo aqui fazem parte do caráter e da personalidade de muita gente que eu e você conhecemos, ou quem sabe até você mesmo tem isso aqui. Preste atenção: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Meu Deus, que isso? Pés que se apressam por fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. E a 7ª, que é a que Deus abomina: aquele que espalha mentiras e provoca discórdia e dissensão entre irmãos. Meu Deus do céu, você conhece alguém assim ou não? Hein? Eu conheço um monte. Um monte. E quando você vai lendo estas palavras, é como se o corpo dessas pessoas estivesse sendo montado como um quebra-cabeça, como Naamã. São generais valorosos, são pessoas através das quais Deus tem dado vitórias e conquistas, porém estão leprosas e vão morrer dessa lepra se não se humilharem, se não arrancarem essa couraça e dizer: Deus, eu estou podre por dentro. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo contra os meus irmãos, contra pessoas inocentes? Eu estou caluniando, eu estou inventando mentiras, eu estou pensando apenas em mim mesmo, eu estou puxando o tapete dos outros, porque eu sou uma pessoa ambiciosa, eu sou uma pessoa que só penso em mim mesma, eu sou uma pessoa que só penso na minha igreja. Ela não é nem tua, é minha, porque quem manda nas ovelhas lá sou eu. Eu mando no destino delas, eu mando no sentimento delas, eu mando no casamento delas, eu mando nas emoções delas. Deus, eu estou podre. Sabe, meu irmão e minha irmã,
pode pensar o que você quiser. Pode. Talvez você tenha uma lepra e ao ouvir essa mensagem você se agarrou e cruzou seus braços e disse: Ana, arreda de mim. Eu jamais posso me despir de minha armadura e confessar que essas fraquezas fazem parte de mim. Faça o que você quiser. Mas aquele soldado que nós nem sequer sabemos o nome, humildemente disse ao general: se lhe fosse pedido uma coisa difícil, você não faria para salvar a sua vida? Isto não é tão difícil assim. O que Deus requer de você não é tão difícil. Apenas que você desça do teu cavalo, arranque essas medalhas, tire essa couraça, essa capa e fique nu, para que todos vejam que você está doente. Deus vai te sarar e vai mudar a tua vida e a tua história.